E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Vamos então nessa aula fazer alguns exercícios sobre conjuntos numéricos. Exercício número 1. Classifique as sentenças abaixo em verdadeira ou falsa. Pausem e tentem resolver. Vamos agora ver a solução para esse exercício. Alternativa A. 2 sobre 3 não pertence ao conjunto dos números racionais. Essa afirmação ela é falsa. Vamos ver por quê. 2 dividido por 3 é igual a 0,6666 e assim por diante. 0,6666 ele é um número representado por uma expressão decimal infinita periódica. Logo, pertence ao conjunto dos números racionais. Devemos nos lembrar que os números racionais eles são representados por números que podem ser escritos via expressão decimal infinita periódica ou uma expressão decimal finita. Letra B, 4 sobre 3 é elemento do conjunto dos números racionais, excluindo-se o zero e mantendo-se apenas os positivos. Verdadeiro, 4 dividido por 3 é igual a 1,333. Novamente, temos um número representado por uma expressão decimal infinita periódica. Logo, pertence ao conjunto dos números racionais positivos, excluindo-se o zero. Novamente, esse asterisco nos indica que o zero não está presente nesse conjunto. E o mais nos indica que esse conjunto possui apenas os números positivos. Ora, 4,3 é um número positivo e não é o zero. Logo, ele está sim incluído nesse conjunto. Letra C. Menos 5,676767 é um elemento do conjunto Z ou dos números inteiros. Essa afirmação é falsa. Menos 5,676767 não é um número inteiro. Se não é um número inteiro, não faz parte do conjunto dos números inteiros. Letra D. Menos 9 é um elemento do conjunto dos números reais, excluindo-se o zero, mantendo-se apenas os positivos. Essa afirmação é falsa. O menos 9 pertence ao conjunto dos números reais, isso é verdade. Mas, por ser um número negativo, não é elemento do conjunto formado pelos números reais, mantendo-se apenas os positivos. Então, essa afirmação é falsa. Exercício número 2. Novamente, classifique as sentenças abaixo em verdadeira ou falsa. Deem pause e tentem resolver. Vamos agora ver as respostas. Alternativa A. N asterisco é um subconjunto do que menos. Vamos com calma nesta afirmação, né? O conjunto dos números naturais é sim um subconjunto dos números racionais, aqui representado como Q. Porém, o que nós temos aqui é o Q menos. Nesse sentido, os números naturais, como vocês devem se lembrar, ele é constituído apenas por números positivos. Então, se aqui eu tenho números positivos e aqui eu estou me restringindo a números negativos, essa afirmação é falsa. Se esse Q não tivesse esse menos, aí sim isso seria verdadeiro, mas não é o caso. Alternativa B. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais, restringindo-se aos números positivos. Isso é verdadeiro. N possui apenas números positivos e, como nós podemos ver aqui, N é um subconjunto de Q. Se Q está se restringindo aos números positivos, não tem problema. N é sim um subconjunto dos números racionais, mantendo-se apenas os positivos. Alternativa C. Q mais é um subconjunto de R mais asterisco. O problema com essa questão está nesse asterisco aqui. Porque o que acontece? O zero ele é um elemento de Q mais. Só que, se eu estou dizendo que ele está contido em R mais asterisco, o R aqui tem apenas os números positivos e não tem o zero. Logo, eu tenho um elemento aqui, que é o zero, que não está nesse conjunto aqui. Logo, essa afirmação é falsa. E D, N é um subconjunto de Z, que é um subconjunto de Q, que é um subconjunto de R. Vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Inclusive, vou deixar o link em algum lugar nessa tela. Se você ficar com dúvida, volte para a parte de teoria. Nós vemos que N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em tudo, aqui representado por R. Então, essa afirmação é verdadeira sim. Lembrando que aqui R menos Q
é a representação dos números irracionais. Exercício número 3. Seja R o conjunto dos números reais, N o conjunto dos números naturais e Q o conjunto dos números racionais. Qual a alternativa falsa? Tentem resolver. Vamos agora ver a solução analisando todas as alternativas. Para a análise das alternativas, é mais fácil se nós desenharmos todos os conjuntos e a relação entre eles, especificado aqui ao lado. Alternativa A. Q união com N é um subconjunto de R. A união significa pegar todos os elementos dos conjuntos. Então, Q, representado em verde, união com N, vai ser igual ao próprio conjunto Q. E Q é um subconjunto de R. Essa alternativa é verdadeira. B. Qn intersecção com N está contido em R. Intersecção significa pegar os conjuntos em comum. Q em verde, intersecção com N em laranja, é justamente o conjunto dos números naturais, em laranja. E o conjunto dos números naturais, por sua vez, é sim um subconjunto de R. Lembre-se que o conjunto R, ou o conjunto dos números reais, é formado por Q em verde e por R menos Q em rosa. Essa alternativa é verdadeira. C. Q união com N é igual a R. União significa somar os elementos. A união de Q com N é igual a Q. Mas o Q não é igual ao R. O R é composto por duas parcelas. A primeira delas dos números racionais, representado por Q, e a segunda dos números irracionais, representado por R menos Q. Então, é falso afirmar que R é igual a Q. Alternativa D. Q intersecção com N está contido em Q. Intersecção significa pegar os elementos em comum. Q intersecção com N é igual ao N, e o N é um subconjunto de Q. Logo, essa alternativa é verdadeira. E. Q intersecção com R é diferente do conjunto vazio. Então, a intersecção de Q, representado pela cor verde, e R, que é tudo, vai ser igual a Q, que são os elementos em comum entre Q e R. O Q ele é diferente do conjunto vazio. Existem muitos elementos em Q. Logo, essa alternativa é verdadeira. Próximo exercício, exercício 4. Tentem resolver. Vamos ver então agora a resposta. Alternativa A. Tem sempre um número finito de ordens casas decimais. Essa afirmação é falsa, porque um número racional ele pode ter um número infinito de casas decimais, desde que ele seja periódico. B. Tem sempre um número infinito de casas decimais. Também é falsa. O número racional pode ter um número finito de casas decimais. C. Não pode expressar-se em forma decimal exata. Falsa. Um número racional pode sim ter um número finito de casas decimais. D. Nunca se expressa em forma de uma decimal inexata. Falso. Um número racional pode ter um número infinito de casas decimais, desde que seja periódico. Aqui vocês percebam que duas alternativas têm a mesma explicação e outras duas também. Para esse exercício, pessoal, era necessário lembrar as duas condições de um número racional. Ou ele é representado por uma expressão numérica finita, ou ele é representado por uma expressão numérica infinita periódica. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa E, nenhuma das anteriores, visto que A, B, C e D são falsas. E exercício 5, tentem resolver. Vamos agora ver a resposta. Antes da gente analisar os 3 itens, eu separei aqui 3 partes de análise desse enunciado. Parte 1. N é elemento do conjunto dos números inteiros, Z. Portanto, ele pode assumir os valores inteiros, negativos ou positivos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tanto para frente quanto para trás. Parte 2. Se a gente escolher alguns valores para n, nesse caso eu peguei de menos 2 até 2, vamos analisar quais são os elementos do conjunto A e do conjunto B. Nós temos então que o conjunto A é formado pelos elementos menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, e o conjunto B é formado pelos elementos menos 5, menos 3, menos 1, 1 e 3. Lembrando que eu só substituí esses valores de n aqui na fórmula, 2n ou 2n menos 1.
parte 3. A gente consegue verificar que o conjunto A é formado pelos números pares e o conjunto B é formado pelos números ímpares. Então, agora sim, vamos ver as alternativas. 1. A intersecção com B é igual a conjunto vazio. Intersecção significa pegar os elementos em comum. Notem que não há nenhum elemento em comum entre A e B. Logo, a intersecção entre eles é de fato conjunto vazio. Essa afirmação é verdadeira. Afirmação 2. A é o conjunto dos números pares. É verdade, como a gente acabou de notar. E 3. B união com A é igual ao conjunto dos números inteiros. É verdade, vocês devem se lembrar que o conjunto dos números inteiros é formado pelos inteiros negativos ou positivos, ou seja, pelos números pares e pelos números ímpares. Se nós fizermos a união entre esses dois conjuntos, nós chegaremos no conjunto dos inteiros. Então, o que está correto é a alternativa E, 1, 2 e 3 são verdadeiras. Com isso, nós fechamos o assunto de conjuntos numéricos. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Até mais!